Vamos lá, pessoal. Estou de volta aqui ao canal do Lessa neste sábado para trazer algumas notícias importantes para vocês, mas também para falar ainda sobre o jogo de ontem, o empate diante do Fortaleza. De cara, já vou começar com a análise do que foi o segundo gol do Fortaleza, que é um gol que gerou muita discussão, muito debate sobre quem errou. E de cara já digo para vocês que não foi apenas um responsável, mas uma movimentação é chave para gerar um efeito dominó e culminar nesse gol do Fortaleza, que obviamente foi um banho de água gelada, mais um que o Fluminense levou no Maracanã neste ano. O time estava jogando bem, tinha feito um bom início de jogo, levou um empate e acabou levando a virada nesse jogo, nesse lance. Vamos ver o que aconteceu aqui para saber se a gente tem um culpado ou mais de um culpado neste lance aqui específico. Vamos lá, olha só. Reparem que vai ser cobrado um lateral no campo de defesa do Fortaleza. Para mim, o gol já é absurdo só por isso. Porque o Fluminense está posicionado, não é que o time está atacando, está saindo, como no primeiro gol, o Martinelli perde a bola e aí, enfim, o sistema defensivo está desorganizado. Não. O sistema defensivo do Fluminense está totalmente posicionado neste momento. Reparem, você tem os dois zagueiros ali encaixados com os dois atacantes, o Samuel Xavier colado no ponta lá pela esquerda. Aqui não dá para ver exatamente, mas beleza. O Diogo Barbosa, repara, ele está solto ali e o Marinho está no campo de defesa, na posição dele, na ponta direita, mas está no campo de defesa. O lateral vai ser batido. Reparem aqui, olha onde o Ganso está. Ali o camisa 10, Paulo Henrique Ganso está aqui. Né? O Zé Welleson está do lado dele. A gente tem 3 jogadores no campo de ataque para começar ali uma marcação, uma pressão, assim que o lateral for cobrado. O que acontece? Vamos lá, vamos soltar aqui. Olha só, o Ganso, ele sai para dar o combate. O Martinelli sobe. Reparem, prestem bem atenção nesse momento. O Martinelli sobe completamente vendido aqui. Lembrando, o Martinelli não é primeiro volante. Neste jogo, sem o Bernal, ele é escalado de primeiro volante. Para ele, esse é um movimento natural, é um movimento intuitivo. Né? Como segundo volante, normalmente, muitas vezes acontece de ele fazer esse combate mais à frente, de sempre estar um passo ali à frente do Bernal. Então ele sai para dar um combate totalmente vendido no lance e vem uma bola longa nas costas dele em direção ao Samuel Xavier. Ele no meio do caminho, tá perdido. Aqui a gente tem o Samuel Xavier marcando o cara dele, um zagueiro no Lucero, o outro, o Thiago Silva, Thiago Santos no Lucero, Thiago Silva no Moisés. O Diogo Barbosa, o que o Diogo Barbosa está fazendo aqui? Ele está fazendo um balanço, ele está acompanhando a linha ali de marcação, sendo, neste momento aqui, acaba sendo a sobra. Ele está acompanhando a última linha de marcação, está fechando pelo meio, porque se desde o início da jogada, o Diogo Barbosa, ele vem aqui e cola no Marinho, que ele até poderia ter feito? Poderia. Poderia ter evitado o gol? Poderia, mas ele ia abrir um espaço absurdo aqui no meio para qualquer jogador do Fortaleza infiltrar, receber esse passe aqui e sair na cara do gol. Se ele sai no Marinho aqui desde o início, ia ter um buraco aqui no meio. Então o Diogo Barbosa ele está fechando esse buraco aqui, em que se o Martinelli tivesse posicionado na função dele de primeiro volante, encaixado talvez aqui com o Moisés, o Thiago Silva estaria fazendo a sobra e o Diogo Barbosa poderia cuidar do Marinho que está vindo aqui. Nessa situação, quem deveria acompanhar o ponta é o Keno, que está lá em cima, foi sair também na marcação no lateral, foi tentar dar o combate, fazer a pressão, o Keno nem aparece aqui na imagem. Obviamente ele não chegaria a tempo de encontrar aqui o Marinho. Vamos lá, a jogada segue, o Samuel Xavier não consegue cortar. Sai o Thiago Santos, que nem um maluco, para dar um bote e tentar afastar, erra o bote. Thiago Silva fica no meio do caminho, dá meio que uma tropeçada, também não consegue o bote. E aí o Diogo Barbosa, vendo que a bola atravessou, veio de lá para cá, ele tenta dar esse bote aqui para interromper a jogada. O Samuel Xavier fica completamente perdido na jogada, dando condição. O Samuel Xavier não sai para piorar ainda mais a situação. E é ele quem vai dar condição aqui para o Marinho. O Diogo Barbosa, ele tenta dar esse combate, não faz a falta e nem consegue roubar a bola. Então reparem
que um bote errado, totalmente errado, do Martinelli lá na frente, ele gera uma sequência de tomada de decisões erradas dos jogadores que tentam ocupar um espaço. Por que o Diogo Barbosa estava ali? Porque estava faltando um jogador ali. Esse jogador que deveria estar ali naquele momento com o sistema defensivo todo posicionado ali, esse jogador, teoricamente, seria o Martinelli. Não está ali, então um vai compensando o outro. E aí, ninguém conseguiu matar a jogada, a bola passou por todo mundo, chega no Marinho. E aí o Thiago Silva, não sei porquê, em vez de ele tirar o espaço do Marinho, ele dá uma tropeçada aqui e ele vai fechando para cima do gol. Eu não entendi o que pensou o Thiago Silva aqui nesse lance. Sinceramente, não consigo entender. Ele não tira o espaço do Marinho, ele dá, pelo contrário, ele dá todo o espaço ao Marinho. Aliás, uma partida ruim do Thiago Silva, mais uma, né? A segunda consecutiva, muito abaixo, voltou de lesão e não voltou bem o Thiago Silva, essa que é a realidade. E ontem o Thiago Santos também estava muito mal. Então foi uma atuação ruim do miolo de zaga. Não dá para entender essa movimentação. Então reparem que muita gente, eu discordo que o Diogo Barbosa é o maior responsável aqui. Está longe de ser. É um movimento natural para quem está na função dele, né, de acompanhar para não deixar abrir um espaço ali entre a zaga e o lateral, onde obviamente alguém poderia infiltrar sozinho. Ele está compensando a falta, a ausência de mais um jogador que deveria estar ali no setor, e o Keno, que supostamente é o cara que acompanha o Marinho, estava muito longe para fazer essa cobertura e, consequentemente, a marcação do Marinho, e daí saiu o gol do Fortaleza. Futebol é assim, se um erra, toma a decisão errada, faz um movimento em falso, acaba gerando o efeito dominó e saiu o gol dessa forma. Vamos lá, vamos trazer notícia aqui neste sábado, porque temos algumas notícias importantes aqui envolvendo transmissão do Campeonato Carioca. A Globo vai dividir com a Band e já fechou o retorno ao Campeonato Carioca. Depois de 5 anos, a Globo estava afastado do Estadual do Rio de Janeiro e vai voltar. Essa notícia já tinha surgido. Se eu não me engano, o Flávio Rico trouxe essa informação alguns dias atrás, e ontem o Gabriel Vaca, na Folha de São Paulo, confirmou essa informação, que a Globo fechou na noite de ontem os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. O torneio vai ser exibido em todas as mídias pela empresa, TV aberta, paga, o Sport TV, né, e pay-per-view através do Premier. A negociação foi feita pela emissora com a agência Brax, que é quem negocia os direitos do Campeonato Carioca. Falta apenas a assinatura do contrato, que deve acontecer no início do próximo mês, após reunião com os clubes que vão disputar o torneio. Diz aqui que a Globo vai dividir a transmissão com a Band, que também vai exibir as partidas em 2025 na TV aberta e na TV paga através do Band Esportes. As empresas só devem compartilhar jogos nas finais, ou seja, eles não vão transmitir os mesmos jogos, tá? Importante frisar. Globo e Band não farão as mesmas partidas, que ele está dizendo aqui. O contrato com a Brax não contempla também as partidas do Vasco como mandante. O Vasco está negociando sozinho os seus jogos como mandante. Flamengo, Botafogo e Fluminense, além dos times pequenos, fazem parte do acordo. Na TV aberta, a Globo deve transmitir partidas na tarde de sábado para o Rio de Janeiro e algumas emissoras com forte torcida dos times do Rio, no Norte e Nordeste. O horário já é usado para estaduais faz algum tempo, com os jogos no Mineiro e Pernambucano. A depender de calendários, alguns jogos serão feitos no domingo, lembrando que a Band fará jogos para todo o país, inclusive São Paulo, e o canal Gold, que exibia jogos do Carioca no YouTube, está fora em 2025. Bom, resta saber agora o dinheiro, né, que é o mais importante para os clubes. A Globo tá comprando, tá colocando mais grana nessa brincadeira, ou está comprando jogos que seriam da Band? Será feita uma divisão de valores, né? Como que foi essa negociação com a Brax? Porque isso pode implicar diretamente no que os clubes vão ganhar, até em termos de premiação, no fim das contas, né? Nos últimos anos a gente sabe que o Campeonato Carioca não paga nada. Ano passado teve uma discussão muito grande, o Fluminense ganhou a menos do que o Flamengo, por exemplo, se não me engano foi 14 milhões para o Fluminense, o Flamengo ganhou cerca de 20 milhões de reais. Enfim, na época teve um debate muito grande, muitas críticas também, isso em relação aos direitos de transmissão, né? Então estou curioso para ver o montante dessa brincadeira, se a Globo vai colocar mais grana, se vai entrar mais dinheiro para os clubes,
ou se essa negociação foi direta com a Bandeirantes. Isso não ficou muito claro, a gente vai ter que apurar, mas é isso. A Globo está de volta ao futebol carioca e vai transmitir o Campeonato Estadual em 2025. Olha só, Foot Fanatics mandou avisar aqui que tem essa super promoção. Black Friday já tá pegando fogo lá na Foot Fanatics. Olha só essa camisa polo aqui, gente, por R$ 49,90? Não, porque se você utilizar o cupom Jornada 10, você vai ter mais 10% de desconto em cima disso. E se pagar no Pix tem mais desconto ainda, mais 10%. Então, cara, sério, na boa, sei lá, se tem algum parente tricolor fazendo aniversário agora, olha só esse presente, cara, vai sair praticamente de graça para vocês aqui. Sim, dá para usar o cupom Jornada 10 nessa camisa polo, convenhamos, uma linda camisa, e tem muitos e muitos outros produtos de Fluminense lá na Foot Fanatics. Chegou coisa nova, chegou meia, chegou mochila, já tem essa camisa aqui saindo por 274, novo terceiro uniforme com o pet da Libertadores, que também é uma novidade. Cara, corre lá, aproveite a Black Friday e aproveite o cupom Jornada 10 na Foot Fanatics. E por falar em direitos de transmissão, a gente sabe que a Amazon fechou com a Liga Forte União e vai transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro a partir também de 2025. E olha só quem fechou com a Amazon. Galvão Bueno assinou o contrato e será a voz do streaming a partir do ano que vem. O vínculo foi assinado nesta sexta-feira, informação também do Gabriel Wacker lá na Folha de São Paulo. A Amazon deve divulgar a nova contratação nos próximos dias. Além dos jogos do Brasileirão, o Galvão também fará partidas da Copa do Brasil, que já são exibidas desde 2022. Portanto, teremos Galvão Bueno narrando os jogos do Fluminense no ano que vem pela Amazon. Lembrando que a Amazon vai pagar cerca de R$400 milhões por ano para transmitir 38 jogos do Campeonato Brasileiro, jogos exclusivos do Brasileirão a partir do ano que vem, num contrato que vai até 2029. A gente vai ter outras novidades em relação, certamente, a uma campanha forte de marketing sobre essa assinatura de contrato aí entre Galvão e Amazon, né? Ele vai ser o garoto propaganda, evidentemente. Enfim, muitas novidades e muitas mudanças. Com isso, o Kleber Machado, que narrava pela Amazon e vai transmitir agora jogos do Campeonato Brasileiro pela Record, sai Kleber Machado vai para a Record e entra Galvão Bueno. Muitas mudanças dentro e fora de campo para 2025. Bom, para a gente fechar aqui, ontem o economista César Grafietti trouxe uma informação sobre a premiação que o Mundial de Clubes vai pagar. E aí esse valor gerou muita discussão, porque a gente já sabia que não seria, porque na época rolou uma notícia de que a FIFA iria pagar 50 milhões de euros para cada participante do Super Mundial do ano que vem. E a gente foi percebendo que aquilo estava bem longe da realidade. E ontem o César Grafietti trouxe essa informação aqui, vamos ver o que ele disse. Mundial de Clubes da FIFA, o Mundial de 2025, né, que deve acontecer nos Estados Unidos no ano que vem. Eu digo deve porque ainda está em processo de discussão, né? Os atletas, especialmente os europeus, têm criticado muito esta nova competição que adiciona partidas a um calendário já complexo, né? Um calendário já duro, que aumentou ainda mais a quantidade de jogos e pressão com a nova Champions League, que começou a ser disputada nessa temporada. Do lado dos clubes ainda tem interesse, seja pela divulgação da marca, mas também pelas receitas esperadas a partir da FIFA. Falando em receitas, o que nós temos aqui de divulgação de informação hoje é que a FIFA aparentemente promete distribuir algo como 600 milhões de euros para os clubes, o que significa mais ou menos entre 18 e 19 milhões de euros para cada um. Em reais, a gente está falando aqui entre 110 e 115 milhões, o que é bastante, né, para alguns clubes. Se para Palmeiras e Flamengo a gente está falando de 10% da receita, o que não é pouca coisa, para Fluminense, Botafogo e Atlético Mineiro já é um valor considerável, entre 25% das receitas recorrentes. Então, os clubes vêm com muito bons olhos essa competição, que acabou impactando completamente o calendário do futebol brasileiro no ano que vem, e apesar das dificuldades da FIFA de concretização, me parece que ela está evoluindo favoravelmente nesse sentido. Então, continuamos monitorando para saber se de fato nós teremos a divulgação esperada pela FIFA, se nós teremos o devido alcance, se teremos uma quantidade de patrocinadores. Mas, pessoal, hoje o tema é o mundo. Bom, a gente vem discutindo muito sobre isso, sobre a questão de patrocinadores, as dificuldades da FIFA, mas a gente tem esse valor aí agora. Mas esse valor ele vai ser
distribuído, de fato, é o valor total? Até o Vitor Caneto está perguntando aqui. Acredita que valor por participação e também numa premiação por fase, ou seja, esse é o valor total, vai ser distribuído igualmente para todos os clubes? Ou, na verdade, esse montante não os clubes não vão receber, no caso aqui os clubes brasileiros, cerca de 100, 110, 115 milhões de reais. Na verdade, é um pouco a menos, vamos supor 80 milhões de reais, porque o resto vai ser dividido de acordo com premiações, né, conforme avançar, fase de grupos, oitavas de final, quarta de final. Isso não está muito claro, porque primeiro que está bem distante daquele número de 50 milhões de euros, muito distante. Só para a gente ter em mente, o título da Libertadores do ano passado rendeu ao Fluminense cerca de 137 milhões de reais. Tá? Libertadores. Ou seja, seria um valor menor do que ganhar a Copa Libertadores. Aí, obviamente, isso é muita grana. Para um clube brasileiro é muita grana. Agora, para um clube europeu, desculpa, é muito pouco dinheiro. Isso não vai seduzir o clube europeu. Então, quer dizer, os europeus vão ganhar o mesmo valor que os sul-americanos, né? Os clubes dos outros continentes? Será que não vai ter uma divisão aí de casta, né? Por continente, os europeus ganhando mais? Acho improvável que o valor seja igualitário, a não ser que a diferenciação venha através justamente de premiações, que isso não está claro nessa informação que ele trouxe. Talvez esse seja o valor base de participação, que eu também não acho tão simples assim, porque já é uma grana considerável, você vai ter que arrumar muito mais dinheiro depois para colocar nas premiações. Né? Acho improvável que a divisão seja, enfim, repito, seja feita de forma igualitária, porque é um valor que para os clubes brasileiros, só para quem vai para o Mundial, vai disputar a fase de grupos, se cair na fase de grupos e ganhar essa grana, pô, já é um dinheiro significativo, como ele disse, 20%, 25% das receitas. Agora, para um clube europeu, dinheiro de pinga. Então, enfim, isso é só, se essa informação vazou, é de fato para dar uma movimentada nos bastidores, para começar a dar uma especulação maior, mas ainda tem muita coisa para ser esclarecido aí em relação a valores, premiações. A gente vai ter que aguardar mais informações para ter uma noção melhor, realmente, do que vai ser, em termos de grana, esse Mundial de Clubes de 2025. Valeu, galera, um abraço, ficando por aqui, a voz já está cansada desde ontem. Assim que tivermos mais novidades e mais informações, a gente volta. Tamo junto, um abraço.